comunhão, ouro e amor. Aquele diz: isto é meu. Outro afirma: guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo. Rejubilas-te com a nutrição. Contudo, foi Ele quem promoveu a sustentação da semente, para que a semente, convertida em pão, te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi Ele quem te angariou indiretamente os recursos preciosos para que te não faltassem saúde e raciocínio, disposição e inteligência na tarefa em que te sorri a fortuna. Lembra-te de Deus, o todo misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio. E reparte com o teu irmão do caminho os talentos que ele te empresta, na certeza de que somente ao preço da fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina, em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do amor eterno. Sheila, psicografia de Chico Xavier, no livro Caridade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque a ti pertencem o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Em teu nome, Jesus, Mestre amado, em nome de Maria Santíssima, a mãe de todas as mães da humanidade, e de Allan Kardec, o sublime patrono desta casa, nós damos por abertos os trabalhos desta noite, passando a palavra ao nosso irmão André Bordini. Boa noite. Vamos continuar então nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Na verdade, nós estamos fazendo uma pausa, né, para falar sobre as mulheres do Evangelho. Então falamos já de Ana, Maria, Ana, avó de Jesus, Isabel, sua prima, Maria de Nazaré, sua mãe, e falamos no domingo passado sobre a mulher adúltera, aquela que Jesus, estando em Jerusalém com os discípulos, vê sendo apedrejada. Fizemos uma ponte entre essa bonita passagem em que Jesus se irmana com aquela mulher que a história não registrou o nome, e poderíamos perguntar por que os evangelistas não foram em busca de saber o nome daquela mulher, porque na verdade, se hoje ainda há preconceito contra a mulher, se hoje nós vimos inclusive no domingo passado, ainda no Irã, se cogita de apedrejar uma mulher sob o pretexto de que ela cometeu adultério ao se relacionar com um homem, depois já de viúva, etc. Vamos imaginar como era a mentalidade daqueles homens há 2000 anos, numa Palestina fragmentada por conflitos fratricidas entre diferentes tribos e assim por diante. Então, imagine que eles iam se preocupar com essa figura, né, com essa figura para eles insignificante de uma mulher adúltera.
Mas nós vimos que através dessa figura que Jesus constrói um pensamento e uma mensagem sobre a assertiva evangélica do não julgueis. Ele não julga, ele simplesmente abençoa, estende a mão, cuida. Se pudéssemos, ou se tivéssemos que definir qual é o processo, o procedimento, a iniciativa do Cristo diante daquela mulher que vai ser apedrejada, certamente diríamos, ele agiu com cuidado, ele cuidou dela, ele agiu com caridade. O que é caridade? É cuidar com amor. Ele cuidou com amor, ele estende a mão. Ele pede que ela se cuide, que ela não se exponha, que ela se ame, que ela tome cuidado com a vida, porque a vida não é fácil. E hoje nós vamos falar de uma outra Maria. Falamos também que há 3 Marias no Evangelho. Há a Maria de Nazaré, que é mãe de Jesus. A Maria, irmã de Marta e Lázaro, que eram seguidores de Jesus na Betânia, uma pequena aldeia às margens do lago de Genezaré, também chamado de Tiberíades, um lago de tamanhas proporções, que também é conhecido como o Mar da Galileia, porque ele é muito extenso, porque ele é muito grande, não é? E ali viviam esses 3 irmãos, que qualquer dia nós vamos falar da relação de Jesus com Maria e Marta. Mas hoje nós vamos falar de uma outra Maria. Nós vamos falar de uma Maria que, nascida próxima de Jesus, logo nos encantos de sua beleza, vai a Magdala e lá constrói uma vida toda calcada na exploração da beleza, da sedução, da satisfação dos desejos. Essa Maria, chamada Maria de Magdala, ficou registrada na história como Maria Madalena, porque conhecida pela cidade de Magdala. Depois de muitos romances com grandes figurões do Império Romano, pretores, juízes, prepostos de César na Palestina, ela logrou construir grande fortuna material. Então era uma mulher rica, uma mulher muito rica, uma mulher que ainda na juventude guardava grande beleza, e essa beleza dava a Maria de Magdala muito poder. Poucos sabem, mas Maria de Magdala era uma mulher com grande poder político, porque ela frequentava a cama e a intimidade dos homens mais poderosos da época. Todavia era uma mulher que vivia sozinha, vivia uma grande solidão. Por quê? Porque as pessoas não queriam estar perto dela, porque do ponto de vista moral isso era condenável. Então ela vivia como que encapsulada numa gaiola de ouro e pedrarias, com toda a satisfação dos confortos possíveis até aquela época aos seus pés e assim por diante. Quando então ela ouve falar de Jesus, um profeta diferente, estranho, e ela vai ter com Jesus então às margens de Cafarnaum, às redondezas de Cafarnaum, quando ela descobre que ele anda com humildes pescadores. Num primeiro momento ela acha estranho, como que um homem sábio poderia se envolver com criaturas tão rudes, tão simples, tão desprezíveis como aqueles pescadores analfabetos e assim por diante. E ela de longe ouve uma manifestação de Jesus, Jesus pregando para as pessoas simples, humildes que acorriam ali, e ela fica encantada com Jesus. Quem era aquele homem que falava de um outro amor que ela desconhecia? Que amor era aquele? Que estranho magnetismo aquele homem possuía?
e ela se vê magnetizada por ele, né? Pode-se dizer que num primeiro momento Maria de Magdala se apaixona por Jesus, mas algo diferente que ela não sabia explicar, diferente de todos os homens que ela tivera contato até então. Então ela, né, fica muito interessada, muito curiosa, e passados alguns dias, ela então toma uma barca de Magdala, atravessa aquele gigantesco lago e vai até Jerusalém, onde havia naquela época a casa de Simão Pedro. Então ela vai até a casa de Simão Pedro, e muito apreensiva, porque ela não tinha ideia de como ela seria recebida ali. Afinal de contas, todos a conheciam, e ela era considerada a mulher pecadora, a mulher de má vida, a mulher de má fama, a mulher falada, aquela com quem ninguém quer estar perto, porque qualquer um se contaminaria, né, da lepra social que ela carregava, né, com a sua escolha existencial. Mas ela vai, né, e logo depois daquilo que ficou conhecido como o banquete de Naim, ela é recebida por Jesus na casa de Simão Pedro. Então ela se apresenta, ela fala de sua vida, ela fala principalmente de sua solidão e mais especialmente de sua sede de amor. Quer dizer, era uma mulher que tinha tudo, que tinha fortuna, que tinha poder, que tinha homens aos seus pés, os mais poderosos, mas ela guardava uma incomensurável sede de amor. Então Jesus fala para ela de um outro amor, mas daquele amor que ela não conhecia. E curiosamente, ela se sente fascinada por aquilo. E ela vê que aquele era o primeiro homem que olhava para ela em toda a sua vida com outro olhar. É aquele que via para além de sua compleição física, de seus atrativos como mulher, e ela se sente encantada com aquilo, acolhida. Ela se sente verdadeiramente cuidada, como fora cuidada aquela mulher adúltera, acuada em Jerusalém, prestes a ser apedrejada por aqueles homens rudes, por aqueles homens ignorantes. E Maria, então, ela fica tão emocionada com aquela nova proposta de amor, que ela chora copiosamente. E diz-nos os evangelistas que Maria, envolvida pelas vibrações magnéticas de Jesus e profundamente emocionada, ela lava os pés do Mestre com as suas lágrimas e os enxuga com os seus cabelos. E aí eles ficam durante muito tempo, até que Simão Pedro, né, passa pelo recinto, olha aquela mulher estranha, ela sente naturalmente o gelo do olhar, né, de Simão Pedro, né? E Jesus naturalmente diz a ela para ela não temer, para ela ficar muito à vontade, que ela ainda guardaria muitas pedras pelo caminho, mas que ela poderia resistir a tudo isso com grande amor. E é desse amor que ele fala Jesus, o amor de uma vida nova. Diz assim: Maria, um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem divina. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, os segundos constroem a estrada infinita e definitiva para a eternidade. Então ele fala do amor materno, do amor renúncia, do amor que se mortifica pelo outro,
E ela então se emociona ainda mais, porque é uma mulher que já não pode ser mãe, que devido às suas experiências, né, maculou totalmente o seu veículo físico com a possibilidade da maternidade. E Jesus diz: Maria, qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? E ela sai dali verdadeiramente transformada. E eu queria chamar a atenção para uma nova leitura dessa relação de Maria de Magdala com Jesus. Porque o cristianismo medieval, né, tradicional, traz muito ranço da condenação. Então a gente vê em Madalena a mulher pecadora, né, a distrita condenáveis, vícios da carne, etc. Mas não é nada disso. Na verdade, em momento nenhum, Jesus disse: olha, você está pecando, larga essa vida. Não é isso. Momento nenhum. O que acontece ali é uma experiência de encontro existencial. Até o encontro com Jesus, Maria de Magdala estava com uma vida sem sentido, vazia. E é muito comum que uma pessoa passe uma vida inteira sem sentido, vazia. Ela acorda, trabalha, come, bebe, dorme, paga as contas. Mas se a gente perguntar para ela, por que você vive? Qual o sentido da sua existência? Né? Por quê? Qual é a paixão que te move? E a pessoa não consegue responder. Essa semana eu fui ver um filme muito interessante no cinema, que eu sugiro que todos vejamos. Se chama Xingu. É a história maravilhosa dos irmãos Vilas Boas, dos sertanistas, né? E é muito interessante porque são 3 jovens que largam tudo e vão se meter no meio do mato para descobrir como que é a vida daqueles índios que não tiveram contato ainda com o ser humano. E é interessante como essa iniciativa, que num primeiro momento é uma aventura, passa a se transformar no sentido existencial deles. Passa a estar acima de qualquer coisa, inclusive deles próprios. Né? Tem uma hora em que eles se imolam verdadeiramente. Eles estão imolados, quer dizer, eles estão se detonando em função de uma causa. Qual é a causa? O respeito àquelas comunidades indígenas, né? O respeito ao ser humano que está ali. E é interessante quando a gente fala de respeito ao ser humano, porque esses tempos atrás eu estava lendo um texto do grande criminalista Dr. Valdir Troncoso Pérez, já morto há muitas décadas, um dos maiores criminalistas da história do Brasil, que numa entrevista perguntam para ele se ele não tinha vergonha de defender criminoso, né? Bandido, etc. E ele diz o seguinte, que a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem se chama Declaração Universal dos Direitos do Homem. Não se chama Declaração Universal dos Direitos do Homem que nunca erra. Olha que interessante. Não é Declaração Universal dos Direitos do Homem virtuoso. É Declaração Universal dos Direitos do Homem. E o que é o homem? O poeta Manuel Bandeira tem um poema muito interessante que ele fala assim: eu vi um bicho remexendo numa lata de lixo, todo sujo, vasculhando tudo. E aí no final do poema ele diz assim: meu Deus, que bicho é esse? É um homem. Então, que tipo de homem há no mundo? Infinitos modelos de ser humano. E todos eles são credores da compaixão. Do mais virtuoso ao mais criminoso, todos devem ter garantidos os seus direitos fundamentais. Vamos fazer a justiça? Vamos fazer a justiça. Mas sem violar a humanidade do homem. Ah, mas ele violou, ele matou. Ok, ser humano eventualmente faz isso e nós sabemos. Por isso existem as leis. Para nos proteger deles. Mas não para transformá-los em bichos, nos vingando disso. Porque isso é a barbárie. É o modelo pré-cristão, é o modelo
pré-reflexivo da ética, da prática civilizatória. Então vamos voltar lá em Maria de Magdala. O que aconteceu com ela? Ela tinha uma vida vazia de sentido e de repente envolvida até pela vibração espiritual do Cristo, ela se transforma. Mas não porque ele desse lição de moral para ela. Ai, olha, se arrepende, você está vivendo em pecado, para... Não. Na verdade, a gente começa a entender aquela máxima da filosofia oriental, né? Que só há sombra onde não há luz. O que é a sombra? A sombra é a ausência da luz. Ela não existe por si mesma. Quando a luz se faz, a sombra se dissipa. E quando ela entra em contato com a energia do Cristo, a sombra se dissipa. Mas não uma sombra moralista, brega, né? Que é brega, né? Essa visão é brega. Isso converta-se, parece que as coisas brega da televisão. De converter. Não é isso. Ela fica encantada. É interessante, tem um livro do Bacelli, em que ele, falando do Chico, né, que ele é um biógrafo do Chico muito interessante, ele diz assim: quando a gente estava na presença de Chico Xavier, era tão gostoso ficar ali pertinho do Chico, que a gente esquecia de tudo. Esquecia que tinha fome, esquecia de ir no banheiro. Às vezes a gente estava ali às 8 horas e o xixi preso. Mas ninguém lembrava que tinha xixi, por quê? Ficava todo mundo tão fascinado de estar ali em volta do Chico e querendo, né, ouvir o que ele estava dizendo e na convivência dele com aquela vibração e com aquela coisa, que não tinha cansaço, não tinha sono, não tinha fome, não tinha dor de barriga, não tinha nada. É como se o encantamento da presença dele fizesse a gente esquecer que tem corpo, né? Isso é muito comum quando a gente tem contato com seres de espiritualidade muito superior. É muito comum, né, quem vai à Índia, tem contato lá com os gurus indianos. Nós tivemos muitas vezes na presença do Chico, né? Se o Chico falasse assim, larga tudo e vem morar comigo, ixi, fácil. Por quê? Porque era uma delícia, né? E é interessante que do lado dessas pessoas ele não pensa nada de ruim. A gente quer ser bom, quer ser santo, quer ser puro, quer ser o máximo, quer entregar tudo, quer tirar roupa, entregar para o povo. A gente se transforma, é interessante isso. Quando eu fui lá para a Índia ver o Sai Baba, fiquei lá, né, 40 dias lá com o Sai Baba, o grande avatar, né, a gente acordava 3 horas da manhã, ficava lá 5 horas para tocar Sai Baba, para ver o que ele tinha a dizer e etc. Né, o grande... né, espírito indiano, né, pessoas que conviveram com Madre Teresa de Calcutá, com Mãe Menininha do Gantuá, lá em Salvador, né, a gente vê as fotos, Vinícius de Moraes, o poeta de joelho ali, horas, ouvindo a Mãe Menininha falar. Por quê? Porque são espíritos missionários, cuja imantação energética nos envolvem e causam transformações automáticas no nosso modo de pensar. É como se fosse um antibiótico espiritual que combate as nossas infecções mentais, né, das nossas vibrações. Agora, eu estou falando de espíritos assim. Vocês já imaginaram que era estar do lado de Jesus? Então vamos pensar quem é Jesus. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus é um engenheiro espiritual que, quando a Terra se desprende do Sol para formar nosso planeta, ele já era um espírito puro, que chefia, que coordena esse processo cósmico. Ele é como se fosse o Deus de nosso sistema. Por isso que a gente confunde muito Deus com Deus, porque tudo que está aí foi ele que esculpiu, por isso que nas horas de desespero a gente chama por Jesus. A aura, quer dizer, a vibração energética de uma pessoa comum, nós assim, é 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, em geral. Segundo Emmanuel,
A aura do Cristo envolve todo o planeta Terra. Então vamos imaginar o que é vibratoriamente o Espírito de Jesus. E o que era estar do lado dele ali. Aí a gente começa a entender o que se processou com Maria de Magdala, gente. Quer dizer, ela fica totalmente hipnotizada espiritualmente pela vibração luminosa de Jesus. E naturalmente a vida dela se transforma a partir dali. Mas não que, e agora? Não, é porque é simples. No contato com o Espírito da grandeza de Jesus, tudo se transforma. E ela se deixa docilmente transformar. Sai dali, vive situações muito difíceis, porque ela come o pão que o diabo amassou, porque os discípulos não a aceitavam. Ela tinha que acompanhar Jesus de longe, escondida, porque nenhum dos 12 aceitava a presença dela, perto de Jesus. Ela só tinha acesso a ele quando eles se afastavam, né? E ela fica ali, rodeando o Cristo, rodeando Jesus, né? Naquele momento a vida dela se transforma totalmente. E movida por uma paixão divinizada por Jesus, logo depois que acontece, né, a crucificação, ela se coloca ali na pedra do sepulcro de José de Arimateia, um comerciante de Jerusalém que empresta o túmulo para que o corpo de Jesus seja ali depositado. Ela fica ali do lado e ela não consegue sair dali, completamente absorvida na dor da saudade, da perda daquele ser que foi o seu único verdadeiro amor. E é justamente essa mulher magnífica, que é Maria de Magdala, que vai personificar a visão que Jesus tinha sobre a condição da mulher em relação ao homem, que é justamente o tema da questão do Livro dos Espíritos, que nós estamos paralisados nela, a questão 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? O Espírito Irmão X, então, numa lição do livro Boa Nova, fala de um diálogo de Jesus com Simão Pedro, em que Simão diz: o senhor está querendo dizer, então, que as mulheres são melhores do que os homens? E aí Jesus responde o seguinte: precisamos considerar que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo sim avançado mais do que o homem na estrada do sentimento, e está por isso mais perto da divindade, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos grandes, dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é próprio de Deus. Síntese de toda a verdade e de todo o amor. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germen divino para a redenção da humanidade inteira. O sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores.
E Maria de Magdala, então, personifica essa mensagem. É a figura, se não for a mais importante, uma das mais importantes do cristianismo. A prostituta, a mulher de vida condenável. Jesus a escolhe. Olha que interessante. Que mensagem ele está querendo dar para a gente, hein? Eu me lembro muito de uma historinha do Chico, muito interessante. Ele morava ainda em Pedro Leopoldo e cuidava de 3 senhoras doentes. Todo dia ele ia fazer curativo e dar banho. E um dia ele precisou alterar o horário de trabalho dele e não encontrou ninguém para ajudá-lo. Então colocou um anúncio no jornal em Pedro Leopoldo explicando a situação, se tinha alguma alma de boa vontade que podia substituí-lo por uns dias naquela tarefa. E aí, qual não foi a sua surpresa quando ninguém da família espírita apareceu para ajudar? Apareceram 2 prostitutas. Bateram na porta do Chico e disseram: Chico, será que a gente pode? Será que a gente dá conta? Porque a gente é prostituta. Então todos os cristãos cheios de virtudes estavam muito ocupados para ajudar. Mas as prostitutas, que todo mundo condena, foram lá ajudar naquela obra de amor, naquela obra de caridade anônima, silenciosa. Jesus vive a mesma experiência com Maria de Magdala. Então ela fica ali, né? Esperando. Quando, no meio de sua dor, ela pega no sono, de repente, alguém chama. Maria! Ela já ouviu aquele som, aquela voz. Ela imagina tratar-se do jardineiro que cuidava ali, daquele horto, daquele campo santo. Quando ela olha, ela vê que é Jesus. A pedra do sepulcro estava aberta. Lá dentro, não mais um corpo. Ela vê Jesus no esplendor de sua forma espiritual, nimbado de luz. Ela se prostra de joelhos, totalmente estarrecida ante aquela visão fenomenal. Ela vai tocá-lo, ele não deixa que ela toque, porque o choque vibratório ia ser muito grande, que poderia inclusive causar a morte dela. Afinal de contas, ela estava mergulhada na angústia, na tristeza, na sombra da perda, e ele estava luminoso em seu corpo já espiritual, em seu corpo fluídico. E ele diz: Maria, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. É o que os evangelistas nos relatam. Mas ele diz: vai e conta a boa nova. Então olha que interessante, quem que se torna o primeiro instrumento da boa nova? A prostituta, Maria de Magdala. E fica difícil essa tarefa, porque todos desconfiavam dela, porque ninguém queria saber de Maria de Magdala. Ela então pede a Pedro e Tiago para que ela viva junto com eles na pregação do Evangelho. Eles não aceitam. Ela fica muitos anos vivendo em profunda solidão, amparada numa fé, numa esperança. Ela vende todos os seus bens, os entrega aos pobres, luta com muitas dificuldades, até que numa bela manhã, ela vê que passa pela cidade, vindos na Indomé em direção a Dalmanuta, um grupo de leprosos. E ela se junta a eles. Se junta a esse grupo de leprosos, vai até Jerusalém, lhes fala das esperanças divinas da mensagem de Jesus, do Evangelho, e caminha com eles em direção ao famoso histórico Vale dos Leprosos. Um vale imundo, onde milhares de criaturas, que hoje nós chamamos de Hansenianas, vitimadas pelo bacilo de Hansen, viviam à míngua, no desespero, no abandono. E ela vai morar junto com eles. E ela sente na acústica da alma
aquela mensagem do Cristo que ela ouviu lá atrás, que falava assim: Maria, você pode ser mãe de pessoas que não nasceram de você. E ela se torna a mãe abençoada daquelas criaturas. Então, o cotidiano de Maria de Magdala é fazer o curativo num idoso, alimentar uma criança, trocar um enfermo, ajudar um ancião. Ela se torna a grande mensageira do bem e do amor em meio àquelas criaturas. Com o passar dos anos, ela começa a perceber as primeiras manchas no seu corpo. E aquela mulher que foi a flor de maravilha, de beleza física, de encantamento, começa a ficar totalmente deformada pela lepra. Aquela fisionomia linda começa a ficar totalmente desfigurada pelo seu corpo, pela sua face, pelas suas mãos, cobertas de feridas. E quando ela vê que a morte está se aproximando, ela manifesta o seu último desejo, o de ter com os antigos companheiros dos primeiros tempos do cristianismo, particularmente com Maria, mãe de Jesus, que por essa época habitava a cidade de Éfeso, na Grécia, amparada pelo discípulo João, que viria a se tornar o gigante do Evangelho, João o Evangelista. Então, ela caminha com muita dificuldade, amparada por muitas pessoas que a fazem chegar à porta de Éfeso, mas chegando à porta de Éfeso, ela cai prostrada. Cai prostrada, é amparada numa pequena cabana de cristãos que a acolhem. Durante alguns dias, ela agoniza em febre, os olhos já entumecidos, já privada da visão física. Ela então eleva o pensamento e na sua tela mental, como que num filme maravilhoso, ela se lembra de Jesus, dos primeiros contatos, de suas palavras pronunciadas sendo levadas pela doce vibração, pela brisa cariciosa do mar de Cafarnaum, do Tiberíades. Ela se encanta e de repente ela se vê totalmente renovada, se sente bem, olha pela janela, vê o mar, a praia, ela levanta da cama, vai em direção ao mar, e quando ela caminha e coloca os pés no frescor da água do mar, eis que ela sente uma mão que se coloca no ombro e diz: Maria, seja bem-vinda. Ela vira e reconhece o Mestre. Emocionada, ela diz: Senhor. E ele diz: vem, Maria, eu estou te esperando. Você venceu por muito amar. Você conseguiu passar pela porta estreita. E é por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param apenas assombrados ante a profunda fé dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo mundo, pelo deserto das grandes desilusões, para a pregação da Boa Nova, e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia magna de Jesus, perguntam espantados, como Ernest Renan, numa de suas obras: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a voz da carinhosa Maria de Magdala? E nas vibrações cariciosas de Maria de Magdala que nós vamos nos envolver hoje, pedindo que o seu espírito, onde quer que esteja ligado a nós, nas nossas vibrações desta noite.
Vamos então elevar os nossos pensamentos até os planos superiores da vida. Para isso vamos relaxar, soltar as tensões, respirar bem fundo e lentamente. Encher o pulmão de ar e soltar bem devagar. Vamos esquecer por alguns instantes os problemas que nos afligem no mundo lá fora. Esvaziar a nossa tela mental e inundá-la de luz, de intensa luz. Vamos mentalizar os fluidos que impregnam a atmosfera espiritual de nosso ambiente, sendo levados pela nossa respiração através da corrente sanguínea a cada uma das células de nosso vaso físico, devolvendo-nos saúde, restauração e bem-estar. Mais tranquilos, vamos mentalizar aquela figura de Jesus que mais nos é familiar. Vamos encaminhar os nossos espíritos ao encontro da presença luminosa do Cristo. Bem como nosso pequenino planeta Terra, qual esfera de luz a bailar pelo espaço infinito. Vamos pedir a Jesus que traga ao encontro de seu seio de amor o nosso pequenino orbe, conduzindo as nossas vibrações de paz a todos os recantos da Terra, onde vicejam a dor e o sofrimento. Vamos pedir em favor dos líderes mundiais para que conduzam a humanidade a tempos de concórdia. Vamos pedir pelas vítimas das guerras, do ódio, da intolerância, do fanatismo, da ignorância, pelos campos de refugiados, pelas vítimas da fome, das pestes, das grandes tragédias naturais. Vamos pedir ao Espírito de Ismael que verta o olhar generoso sobre o nosso Brasil, terra do cruzeiro, coração do mundo e pátria do Evangelho. Que o venerando Espírito do Dr. Bezerra de Menezes inspire os nossos governantes, os nossos homens públicos para as boas obras. Vamos pedir em favor de todos aqueles que nesse instante estão nos hospitais, nos leitos de dor, nas enfermarias, nas UTIs, pelas equipes médicas e paramédicas que trabalham nesses ambientes, pelos entes queridos que velam a cabeceira de um enfermo amado, pelos espíritos em processo de desencarnação e pelos que ficam e choram a dor da saudade, pelos que estão nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nos leprosários, pelos que se perderam na delinquência e estão nas prisões, nas penitenciárias públicas, pelas mães que sofrem com o filho encarcerado, pelos que se perderam no mundo da droga, do álcool, da prostituição, do jogo, pelos lares em conflito, onde não há diálogo, entendimento, pelos tristes e oprimidos, pelos que perderam a fé, pelos suicidas, pelos que procuram trabalho e não encontram, mas também por todos os que, sendo ricos, geram empregos, bem-estar e progresso. Pelos que vivem em condições subhumanas, debaixo das pontes, nas favelas, e pelos que peregrinam na solidão das ruas, sem um teto, um ombro amigo. É tão triste viver só e não ter um lar para voltar ao final do dia. Pedimos por eles, por todas as religiões do mundo, independente dos rótulos,
pelos seus líderes sinceros que preconizam a paz e a fraternidade, pela nossa doutrina espírita, pelos nossos órgãos de unificação, pela nossa Ribeirão Preto, pela nossa Vila Tibério, sua gente simples e amiga, pela nossa Casa do Vovô, nosso Sanatório Espírita Vicente de Paulo, nossas creches e instituições, pelos companheiros de Sacramento, Palmelo, Uberaba, pelo inesquecível coração de nosso amado Chico Xavier, que onde quer que esteja, ainda que para além das estrelas, receba nossas vibrações de paz e de gratidão. Por todos que aqui estamos, mas também por aqueles que não estão aqui fisicamente, mas estão na nossa lembrança, na nossa mente, se recomendam às nossas preces. Sejam amigos, familiares, parentes, encarnados ou desencarnados. E também pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem e caluniam, aqueles com quem temos dificuldades de relacionamento, onde quer que estejam, recebam nossas vibrações de paz. Pelos colegas de trabalho, que lutam no dia a dia do ganha-pão, e pelos nossos lares. Solicitamos nesse instante que as equipes de benfeitores espirituais visitem a nossa casa, higienizando espiritualmente esses locais, levando dali os espíritos maus ou enfermos, todas as energias negativas que porventura ali se encontrem, e nos trazendo o concurso abnegado dos venerandos guias da espiritualidade maior. Pedimos pela semana que se inicia, que sejamos sempre amanhã melhores do que fomos hoje, mais simples, mais sábios, mais serenos, que tenhamos paciência, tolerância, serenidade, coragem, força, alegria, bom ânimo, esperança, fé, que ao cairmos sejamos capazes de levantar e seguir para frente e para o alto, e que ao sairmos daqui nesta noite, depois do passe que vamos receber, tenhamos nítida sensação de bem-estar físico, mental e espiritual, recarregados em nossas energias para mais uma semana de lutas, e que possamos estar aqui muitos outros domingos reunidos em torno das memórias luminosas e sublimes da vida de Jesus, de seu Evangelho de amor. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos da vida, pelo pão nosso de cada dia, pelo ar que respiramos, pela chuva e pelo sol, pelos pássaros, pelos animais, pelas florestas, pelo perfume e beleza das flores, pelo céu azul, bordado de estrelas, pelo luar, pelas nuvens, pelos rios, pelos lagos, pelas cachoeiras, pelos mares, pelas crianças, pelos amigos, pela música, pela poesia, pela fé que nos alimenta e nos ilumina. É assim, nesse clima de gratidão e de desejo de transformação, é que nós te pedimos licença, Jesus, médico de nossas almas, para encerrar essas nossas vibrações, despedindo-nos em sua doce paz, sob os auspícios magnânimos de Maria de Magdala. Nós suplicamos, ainda uma vez, fica conosco, divino amigo, hoje, agora e para sempre.